Bom, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor a todos. Amém? Bom dia. Como é bom amanhecer domingo que é o dia que o povo de Deus se reúne para prestar culto. Os puritanos costumavam chamar de dia da feira da alma, onde os cristãos se reuniam na igreja em torno da mesa do Senhor para se fartar do pão que desceu do céu, qual é Cristo. E que esse dia, de fato, nada melhor do que começar as manhãs de domingo. Sempre digo lá na igreja, nós temos o culto lá pela hora da manhã, e começar no primeiro dia da semana diante daquele que é o Senhor da nossa vida. E como é bom estar junto com os irmãos nessa manhã de domingo. Vocês dormiram bem? Quase, né? Eu sei que ontem à noite, estava até comentando com o pastor, eu estava deitado, quase assim no meu sono angelical, quando eu vi aqueles estrondos. Eu pensei, pronto, o Trump invadiu o Brasil, né? Fui para Brasília, viu, para o Eusébio, né? E aí subiu o cheiro de pólvora, eu pronto. É um ataque terrorista mesmo. Mas graças a Deus, foi bom, irmãos. Imagina, é sempre bom esses momentos para ter história para contar. As meninas apagaram, e de manhã a gente contando. Quando foi isso, né? Foi essa noite, né? Mas que bom. Esses momentos são bons, são necessários. Depois, aqueles que estão planejando a vingança, vocês se vingam depois, né? Dos ataques. Mas sempre é bom um momento de comunhão. E como é bom, temos esse privilégio como povo de Deus, desfrutar desses momentos, não desses momentos de cultivar a amizade, de crescer na graça e no conhecimento da presença do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos para a nossa última meditação? Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos para o capítulo de número 6 agora. Chegamos ao final dessa minissérie, né? Lá na igreja, nós pregamos de forma seriada. Escolhemos um livro para expor durante um determinado tempo. Nós estamos pregando 2025 e 2026 até o meio do ano, a série em Atos dos Apóstolos. Mas, vez por outra, temos os intervalos, período de férias pastorais ou de transição de liderança, que nós temos as chamadas minisséries. E aí, geralmente, eu digo lá na igreja, você pensa que só tem na Netflix, no Prime da vida? Não, temos na igreja as nossas minisséries de sermões ali, 3, 4 sermões, é o caso aqui dessa minissérie em Daniel, tratando sobre a temática inconformados à luz da experiência desse profeta, no contexto em que ele viveu. Daniel capítulo 6, vamos ler novamente com ponto de partida os versos iniciais, verso de número 1, obrigado meu irmão, e verso de número 2 da palavra de Deus. Daniel capítulo 6, verso 1 até o verso de número 2. Diz assim o texto da palavra de Deus. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Apenas o verso 1 e 2, daqui a pouco nós vamos caminhando por outros versos desse capítulo. Eu gostaria de iniciar a meditação, o sermão desta manhã, fazendo a pergunta para você, e eu gostaria que você elevasse essa pergunta ao seu pensamento e a Deus e considerasse a resposta. Mas como você pretende encerrar a sua caminhada cristã? Como você pretende concluir a sua trajetória servindo ao Senhor Jesus nesta vida? Nós falamos sobre propósito e identidade nos outros dias, trabalhando as questões relacionadas ao que nós somos em Deus, entendendo que Ele confere a nossa identidade, o propósito de vida. Mas eu quero fazer essa outra pergunta e eu quero que você considere: como você pretende terminar a sua trajetória cristã? Eu, por volta dos meus 15 anos, foi quando eu comecei a ter acesso à literatura cristã. E eu gostava muito de um tipo de literatura que eram biografias. Sempre gostei muito de biografias cristãs. E eu lembro que com 15 anos eu ganhei um livrinho que retratava a história de grandes pregadores. E foi justamente nessa idade também que eu comecei a receber as primeiras oportunidades de pregação na igreja a qual eu congregava, para pregar em reuniões de adolescentes e jovens. E
a leitura dessas biografias foram muito úteis, porque serviam como uma espécie de instrumentos de inspiração. Eu lembro bem que eu li um material acerca de grandes pregadores, que eu fiquei fascinado com muitos grandes nomes, inclusive eu carrego até hoje no coração como exemplos a serem seguidos de homens que se comprometeram com a palavra. Mas o que eu gostava também não era só o aspecto do teor da pregação, como eles ficaram conhecidos, mas como eles encerraram as suas carreiras. Nesse mesmo período, no auge dos meus 15 anos ali, ganhei um outro livrinho de um autor chamado Lori Cunningham e James Rogers, que é Pode Falar, Senhor, que eu estou ouvindo, que conta a história do começo de uma missão chamada Jovens com uma Missão, popularmente conhecido como JOCO. Inclusive a base de Fortaleza fica aqui perto de nós. Eu me lembro que eu fiquei fascinado também com a história daqueles jovens missionários no Bahamas. E como Deus graciosamente usou a vida daqueles jovens. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, que o Senhor também me fizesse útil, como aqueles jovens. E algo que perdurou no meu coração durante todo esse tempo, era justamente que eu queria começar bem, mas também gostaria de terminar bem. O tempo foi passando, eu tive experiências semelhantes àquelas que estavam ali no livro, e entendi que Deus tinha me vocacionado para tal. Mas eu lembro também, em meio a tudo isso, anos depois, quando eu fui para o seminário, de um professor, procurando saber dos alunos sobre uma figura, um pregador de proeminência. Eu lembro bem da pergunta que ele disse assim: qual o tipo de teólogo, pregador que você admira, que você quer ser, você se identifica com ele? Eu me lembro muito bem que eu mencionei o nome de quem eu gostava, e aí todos os alunos, alguns mencionaram pessoas que ainda estavam vivas, estavam em atividade. Eu me lembro muito bem que o professor disse assim: admirem homens mortos. E aí todo mundo começou a rir. Ele disse assim: admirem homens mortos, porque homens mortos ainda falam no sentido de que seu exemplo de vida marcam as nossas vidas. E aí ele disse: porque homens vivos podem falhar no processo e podem se afastar inclusive da fé, e não servem mais de referência para nós, mas de vergonha ao Evangelho. Então admirem homens mortos. Ainda bem que o que eu tinha escolhido era um homem morto, né? Era uma pessoa que tinha sido singular na vida da igreja, em todo o seu período. Pois bem, é muito importante essa questão de influência, de como nós queremos terminar, de quem nós queremos, como nós queremos encerrar nossa trajetória cristã, porque fala muito sobre o compromisso e a visão que nós temos acerca de Deus. Eu sei que muitos de vocês são jovens aqui. Muitos, na verdade a maior parte, nem casados são. Mas entenda que é muito interessante você considerar como você quer viver a sua vida cristã, mas como você também quer encerrar a sua caminhada cristã. Para um dia, quando você partir, morrer, alguém possa admirar pessoas mortas, como você que foi, como exemplo de fé e poder deixar um legado de fidelidade ao Senhor. E a grande questão é como você pretende viver a sua caminhada cristã, como você pretende encerrar a sua trajetória cristã. Essa é a grande questão. O texto que temos diante de nós é um texto basilar sobre isso, de uma pessoa que nós estamos meditando aqui esses dias, e que tem nos dado o exemplo de fidelidade a Deus, de devoção à palavra, e também de serviço útil ao contexto ao qual ele está inserido. E por toda a sua vida, ele foi um exemplo de fé, a tal ponto de que o próprio Jesus, durante o seu ministério, mencionou como referência acerca das profecias e do conteúdo que ele tinha deixado. Eu estou falando para vocês de um homem por nome Daniel. E é isso mesmo que você ouviu. Já não é mais um jovem. Ele é um homem agora. E para ser mais exato, ele é um idoso. Daniel capítulo 6 discorre sobre essa última fase desse homem que nós conhecemos ele ainda menino. Só para você ter uma ideia panorâmica de Daniel, quando a Babilônia sitia, que foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, por volta do século VI a.C., a região de Judá, e Daniel é levado cativo, ele tem em média 15 anos de idade, 15 a 16 anos. Só que ele passa por 3 anos de formação em cultura caldeia, uma espécie quase de faculdade caldeia. E após 3 anos de formação, ele é apresentado diante de Nabucodonosor, período da sua dieta e de sua formação, como nós observamos. Então acredita-se que quando ele é apresentado, ele tem a altura de 18 anos, pelo menos essa é a média aproximada, 18 anos de idade, quando ele passa a ser aprovado para o serviço real.
Capítulo 2 discorre sobre as suas capacidades de visões e sonhos. Acredita-se que quando ele vai revelar o sonho de Nabucodonosor, ele tem por volta de 21 anos de idade. O tempo se passa e nós temos a história então dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Acredita-se que ele tem em torno de 25 a 39 anos, pelo menos esse é o intervalo de tempo, quando acontece o episódio da fornalha e ele dá testemunho de que seus amigos também são fiéis a Deus. E ele pede ao rei, coloca-os em uma província. E depois do episódio, eles de fato são promovidos e assumem a responsabilidade do Estado babilônico. Capítulo de número 4. Nabucodonosor já se passou, já não é mais rei da Babilônia. Agora nós tivemos um período de reis interinos. Evil-Merodach, Nabonido, filho de Nabucodonosor. Mas também não passa muito tempo. Surge então um homem chamado Beltesazar. Nessa altura do campeonato, Daniel já tem uma idade adulta. Acredita-se que ele está na média dos seus 45 anos, 45 a 50 anos de idade. E ele passa por todo esse período. Então Daniel enfrenta o colapso. A grande potência do 6º século antes de Cristo, a Babilônia cai. Como todo grande império, também cai. E a Babilônia cai porque diante dos seus muros aparece uma potência militar, o Império dos Medos e da Pérsia. O grande Império da Pérsia faz uma aliança com os povos medos e ali se constitui um dos maiores impérios do século V para o século IV a.C. Na sua liderança nós temos homens de guerra, hábeis com armas e que sabem manusear muito bem os seus equipamentos a tal ponto de destruir a grande potência chamada Babilônia. A Babilônia vem abaixo, como dizia a visão da estátua do capítulo 2, por causa de um governo que surgiu e trouxe abaixo o poderio babilônico. Agora, no capítulo 5 para o capítulo 6, quem domina o cenário mundial são os povos medos e os povos da Pérsia. Eles estão no governo. E eles têm uma política diferente de todos os outros conquistadores. Eles gostam da questão da adaptação cultural. Os povos dominados devem ser adaptados e contextualizados à sua cultura dominante. E em meio a tudo isso nós temos quem? Daniel. Por volta de 60 a 65 anos de idade, quando o Império Medo-Persa assume o poder. O grande rei surge, o seu nome Dário. E ele surge como rei conquistador e ele mantém certos homens que têm habilidade. Dentre esses homens, observe, temos Daniel, agora já chegando à terceira idade. O texto que temos diante de nós, do capítulo 6, nós já temos um homem que já está na casa dos seus 75 anos. Daniel viveu a vida inteira no meio do mundanismo. Ele passou a sua vida, Deus vocacionou Daniel para viver no meio do lamaçal. Moral, intelectual, pagão e religioso. E veja, será se é possível viver íntegro, santo, em um mundo tão imundo? A resposta é sim. É possível se manter íntegro em meio ao lamaçal. Então, quando essa história ela é relatada, e aí acredita-se na projeção de idade, que Daniel já está beirando os seus 75 para 80, nós temos um episódio que ficou conhecido como um dos mais conhecidos, a Cova dos Leões. Esse episódio, eu particularmente conheci, não foi nem nas escrituras, foi de uma música, de uma banda de pop rock brasileira. E depois, quando eu conheci nas escrituras, fiquei fascinado, porque ela conta a história de um rapaz que começou sua vida servindo a Deus mesmo no mundo e terminou a sua vida servindo a Deus mesmo no mundo. Por isso que eu perguntei a você, como você pretende encerrar a sua caminhada? Como um inconformado ou um conformado aos padrões desse mundo? Permita-me contar a história da fase final do profeta Daniel, debaixo do poderio do rei Dário e depois do rei Ciro. Capítulo de número 6, verso 3 ao verso 5, nós temos um episódio que é cercado por homens maus. Veja. Então mesmo Daniel, verso 3, se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino.
O versículo 3 revela o coração do rei e a conduta profissional e de caráter de Daniel. Qual é o contexto aqui? O rei Dário cresceu, o Império Medo-Persa se alavancou, e com isso muitos outros povos foram agregados. E agora ele precisava administrar muito bem as suas terras. Então diz o texto que ele escolheu 120 sátrapas, ou seja, prefeitos, administradores municipais. E sobre os 120 ele colocou 3 governadores, que é chamado aqui de presidentes, uma espécie de primeiros ministros locais ou de províncias. Daniel ficou responsável por 40 províncias, os outros 2 nós não sabemos o nome, também ficaram cada um responsável por 40. Mas diz o texto que Daniel fez o seu trabalho como gestor de forma tão maestral que prosperou economicamente, prosperou culturalmente e ganhou destaque. Por que Daniel foi tão próspero na sua vida? E aqui está a verdadeira teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não decorre de barganha, mas de um coração resoluto e fiel a Deus. Fidelidade essa e prosperidade essa que é fruto de uma boa administração, porque alguém é capaz de gerir algo como fruto de sua sabedoria divina. Daniel, ele tinha essa perícia, uma habilidade técnica de Daniel. Aqui o mérito tanto espiritual quanto o mérito intelectual dele, que cultivou durante toda a sua vida. O interessante é que Daniel viveu toda a sua vida intelectual para a glória de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Nós temos muitas vezes uma visão quase católica e sacramental de dicotomizar, de separar áreas da nossa vida. Isso é sagrado, isso é profano. Isso aqui é secular, isso aqui é divino. Não existe isso. Toda a nossa vida ela é divina, toda a nossa vida é sacra. Tudo que você faz, seja na faculdade, seja no trabalho, seja qualquer coisa que você esteja envolvido, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, devem ser feitos para a glória de Deus e para o seu sustento, obviamente. Daniel, ele tinha essa sensibilidade e Deus o agraciou ricamente. Então diz o texto que cresceu, de fato, os negócios sobre a liderança de Daniel. E como um filme, tem os seus vilões. Aqui nós temos os vilões, os amigos, ou na verdade, inimigos de Daniel. Os outros 2 ficaram tomados por inveja, porque tudo o que ele fazia com excelência. E diz o texto então que Dário, ao observar tudo aquilo, ele pensou, quem sabe, se eu colocar Daniel para gerir então todos os 120, com certeza eles serão prósperos, com certeza ele fará um bom trabalho. Mas esse pensamento que provavelmente Dário possa ter expressado, trouxe então algum tipo de resistência. E aí diz o texto, eu quero chamar a sua atenção para certos detalhes da narrativa. Verso 4, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era, o que tem aí? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel não era um homem perfeito, como nós não somos. Daniel era como eu e você, cheio de limitações, cheio de dificuldades, com uma alma afetada pelo pecado, porém ele era resoluto, decidido a fazer as coisas de forma correta, mesmo quando o seu coração não queria fazer as coisas corretas. E por que eu digo isso? Porque só existe um homem perfeito. O seu nome é Cristo. Daniel, então, ele era um homem exemplar na sua conduta profissional e como servo de Deus. Mas isso suscitou inveja. Isso acontece até hoje, não é verdade? Basta você se destacar no ambiente de trabalho que os seus amigos, entre aspas, muitas vezes, suscitam situações para puxar o tapete, que é uma expressão típica desse contexto. Isso acontece rotineiramente. O êxito de algum é a evidência do fracasso de outros e o que vai fomentar também algum tipo de retaliação. E é basicamente isso que acontece aqui. Daniel se destaca e, a essa altura do campeonato, esses homens tentam criar uma situação para comprometê-lo. Mas isso revela o coração desses homens, que era um coração totalmente tomado por maldade, mas só que eles não encontram. Então eles chegaram a uma conclusão: precisamos de algo fora do aspecto profissional de Daniel para comprometê-lo. E aí o verso 5 revela: então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então eles foram
invadiu o fórum íntimo de Daniel, a sua devoção a Deus. Precisamos comprometê-lo com aquilo que ele tem da sua vida espiritual. E aí a história você conhece muito bem. A segunda narrativa desse texto, então, fala de algo. Esses homens chegam, então, diante do rei e exigem um decreto. A justificativa seria de uma dedicação plena apenas às questões, veja como isso é irônico, do Império Medo-Persa. Aqueles homens chegaram diante de Dário e disseram: Dário, nós precisamos de um rei para melhorar, aperfeiçoar os negócios do Império. Uma dedicação exclusiva ao Império. Nada pode atrapalhar o crescimento do Império. Mas sabe o que é mais irônico? O livro de Daniel é cheio de ironia. Daniel tinha êxito na sua vida porque a sua prioridade era Deus. Isso lembra um princípio do Novo Testamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão. Nós temos muitas vezes uma vida materialista desse versículo, de que eu estou precisando disso, então vou buscar Deus e Ele vai me conceder. Na verdade, esse texto está dentro de um contexto de ansiedade, de Mateus 6, 25 a 34, perdão. E quando Jesus exorta esse ponto, Ele está falando: estabeleça a prioridade da sua vida, para que todas as coisas se ajustem. E a prioridade é buscar a Deus. Muitas vezes a nossa vida está bagunçada porque nós não priorizamos o Senhor. Muitas vezes a nossa vida está desajustada por dois problemas: por não priorizarmos a Deus e, consequentemente, por sermos desorganizados. Mas a organização material não funciona sem priorizar o Senhor. Então, se você precisa de ajuste na sua vida, prioriza o Senhor e as demais coisas serão colocadas no seu devido lugar. Vida ajustada começa colocando a primeira peça no seu devido lugar, no centro do nosso quebra-cabeça, o próprio Deus. Ele deve ser a nossa prioridade para que todas as outras coisas se encaixem. Se você não prioriza, a sua vida vai se tornar bagunça. Esse é o grande, se é que eu posso chamar assim, eu não gosto muito disso, mas eu vou falar, o segredo de Daniel. Sua prioridade é Deus e as demais coisas se ajustam. Então esses homens mexeram justamente na sua prioridade, que era buscar a Deus. E aí a lei você conhece muito bem. Verso de número 10 agora, por gentileza. Veja. 9 e 10. E assim o rei Dário assinou o documento, o interdito, ou seja, o decreto. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Qual era o documento? Está proibido fazer orações. Está proibido, basicamente o documento era: não é permitido usar o seu tempo para questões religiosas, apenas para o trabalho. Esse era o decreto, em linhas gerais. Verso 10. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu, o quê? Costume, sua tradição. Nem toda tradição é ruim, nem todo costume é ruim. Aqui é um hábito de Daniel. Então observe que, ao tomar conhecimento, e veja como há mais uma ironia aqui. O decreto era: não é permitido usar o tempo para orar, apenas para trabalhar para o rei. Só que Daniel tinha como prioridade a vida com Deus, porque era a vida com Deus que fazia Daniel prosperar. Isso lembra novamente o episódio de José. O Senhor era com José, e tudo que ele tocava, o Senhor fazia prosperar. Entenda. Então esse homem entende que está diante de um decreto que lhe coloca numa situação de ameaça, mas ele tem diante dele uma decisão: ou vou ser fiel a Deus ou não, ou vou me conformar aos padrões do Império Medo, o Império Persa, ou vou continuar sendo fiel a Deus. Só que entenda, eu quero chamar sua atenção para o ponto aqui. Daniel tem 80 anos, 75 a 80 anos nessa altura do campeonato. Ele já viveu muita coisa, ele sabe muita coisa. Ele já experimentou altos e baixos na sua vida. Entenda, ele é quase um funcionário público aqui. Desde os seus 18 anos aos 80, servindo ao Estado. Primeiro o babilônico, depois o medo e o persa. Praticamente vitalício aqui. Foi colocado no posto, sem concurso, por vocação de Deus, e assumiu a função com louvor. E quando chega essa altura do campeonato, querem frear Daniel. Dizer: Daniel, é o seguinte, não é permitido. Só que ele tem uma decisão em mãos: continuo sendo fiel a Deus ou vou negar os meus princípios? Particularmente eu fico muito triste de um pregador aqui do estado do Ceará, que ganhou projeção nacional, não vou mencionar o nome,
mas foi um dos primeiros pregadores que eu admirei. Eu me lembro de um sermão dele por nome Efeito Borboleta, que marcou muito o meu coração lá na minha adolescência. Eu gostava muito de ouvi-lo pregar, porque o jeito dele pregar era diferente. Ele pregava de uma forma que cativava, que despertava o pensamento e me deixava ligado no seu discurso. E vez por outra acompanhava as séries de sermões dele, os cultos que ele organizava aqui quando ele vinha para o Ceará, antes de transferir a sede para o estado de São Paulo. Eu me lembro que em certo período da minha fase até pensei, quem sabe, me congregar na mesma igreja só para poder ter o privilégio de algum momento vê-lo pregar. No bairro que eu morava tinha uma igreja deles. Pois bem, o tempo passou, e no ano de 2002, acredito eu, quando teve o tsunami ali no Sri Lanka, ele lançou um texto no blog que eu acompanhava. Deus foi surpreendido. E o discurso dele era dizendo que ele tinha abraçado o teísmo aberto. Ou seja, a crença de que Deus não tem mais o controle da história e que ele anulou ou neutralizou sua onipotência. E agora ele pode ser surpreendido por atos humanos, porque ele se humanizou demais. Era o caminho para o que hoje ele se tornou um pregador da teologia inclusiva. Teologia inclusiva, para quem não sabe, é a igreja que tem aberto as portas para a comunidade LGBTQIA+. E hoje a igreja dele se tornou esse tipo de comunidade. E eu entendo que eu admirava no início e hoje não. Uma rejeição plena, sem peso na consciência. Mas por quê? Porque eu admirei homens vivos e a exortação é: admirei homens mortos. Aqueles que se mantiveram fiéis. Só que eu olhar um exemplo como esse, eu me lembro de uma das resoluções de Jonathan Edwards, quando ele diz assim: toda vez que eu tomar conhecimento de alguém que falhou no seu processo, antes de julgá-lo, vou me identificar com ele, a tal ponto de pensar, será que não poderia ser eu no lugar desta pessoa? Então decido resolutamente, irei vigiar com constância, para que o meu estágio final seja tão bom quanto o primeiro. Ou seja, como nós vamos terminar a nossa trajetória? Daniel é tentado, aos 80 anos praticamente, a abandonar sua fé. Ele poderia muito bem dizer: isso é coisa da minha juventude, eu já estou morando mesmo na Babilônia, agora passando para o Império Medo-Persa, eu vou me acostumar, vou me adequar, vou me conformar a isso. Mas a exortação de Romanos 12, do Novo Testamento, que ela é teorizada no discurso de Paulo, ela é praticada por Daniel antes do escrito. Não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas renove a sua mente diariamente como um culto racional, ou seja, tem uma percepção de quem Deus é para que você não se adeque a esse mundo. Sabe por que nós temos uma geração de jovens de uma espiritualidade líquida, que qualquer coisa se envolve com coisas erradas, qualquer coisa negocia o evangelho? Porque infelizmente nós temos igrejas e comunidades inteiras se enveredando para o mundanismo, fazendo da igreja um próprio negócio, do sermão produto, do pregador um coach, e do culto apenas um encontro mais ameno, porque lhe falta a resolução de querer viver para Deus em toda e qualquer circunstância. Quanto mais distante dele, mais vulnerável e inclinável ficamos às coisas desse mundo. É o comum e o normal que funciona: oração, leitura e o conhecimento contínuo de Deus. Daniel não negocia isso. 3 vezes por dia, e ele é todo cheio de rituais. Diga-se de uma coisa: nem todo ritual é ruim. A ceia é um ritual místico da igreja, onde nós colocamos pão e vinho sobre a mesa e olhamos para esses elementos e tomamos parte. Mesmo o pão sem se transformar em corpo, continua sendo pão. Mesmo o vinho sendo vinho, sem se transformar em sangue. É um costume que nos lembra do ato. E Jesus diz assim: fazer isto em... Ou seja, não esqueça. É culto racional, não esqueça. Daniel tem plena consciência. Quanto menos Bíblia você lê, quanto menos você vai à igreja, mais fraca fica a sua mente, mais vulnerável fica a sua fé, mais atordoado fica a sua vida, mais tolo você se torna. Como diz o Salmo 115, só gente tola diz não a Deus. E essa é a forma amena do discurso do salmista, porque se pegarmos a ipsis seria: todo idiota diz no coração, vou viver como se Deus não existisse. Entenda que Daniel vive uma vida sábia para Deus,
não atordoado com as coisas desse mundo. Entenda que ele é tentado a renegociar a fé diante do decreto. Só que, pense bem comigo, eu fico imaginando Daniel se ajoelhando, e ele faz todo o ritual, abre a janela de frente para Jerusalém, cidade santa. Alegrei-me quando me disseram que estava lá a casa do Senhor, então vou me alegrar e eu vou orar para Jerusalém, porque ele crê que a promessa vai para Jerusalém. E Daniel faz isso criteriosamente 3 vezes ao dia, mas só que na sua porta bate o decreto: quem orar vai ser lançado na cova. Ele não está preocupado com cova. Com certeza Daniel já é um crente maduro, e ele pensou: Deus me livrou do tempo da dieta, Deus livrou os meus amigos da fornalha. Se ele quiser, ele vai fechar a boca do leão, mas eu não vou deixar os meus princípios de lado. Daniel não era frouxo. Crente frouxo é uma desgraça para a vida da igreja. Gente fraca é uma desgraça para o evangelho. O Senhor chama nós para sermos corajosos, mas essa coragem não veio do nosso próprio braço. É quando a nossa fraqueza se prostra diante da força de Deus que somos fortalecidos e nos tornamos corajosos. Por isso que a Bíblia diz: digo fraco e eu sou forte. Então Daniel entende, ele entrega a sua fraqueza e fragilidade a Deus para que ele se torne forte e corajoso para enfrentar então o decreto. Como é que a história se desenrola aqui? Verso 16 ao 23 então. Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Dário fez isso de coração pesado. Sabe por quê? Porque Dário, apesar de ser o ímpio, ele olhava para Daniel e disse assim: eu preciso desse grande. É o meu melhor funcionário, é o meu melhor governador. Só que Dário é político, e ele não pode abrir mão do decreto, porque eu assinei. Então quem está na berlinda mais uma vez não é Daniel, é Dário. É Dário. E diz o texto, verso 16: o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Parece, o texto não diz, mas parece que Dário, o ímpio, tinha percepção do Deus de Daniel. Quem sabe alguém tenha dito para ele: Dário, esse cara aí, esse Daniel aí, ele é conhecido aqui, ó, trabalha aqui há mais de 60 anos. Se eu te contar as histórias que aconteceram com ele, não vai acreditar. E as pessoas parecem que contam para Dário, sim. E ele disse que era o Deus dele, por isso que ele ora e tal. E Dário tem consciência disso, ele disse assim: que o Deus dele, então faça isso. Mas só que Dário diz isso de coração pesado. Verso 17: foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. Daniel já estava lá. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Como é que funcionava isso? Ele tinha assinado o decreto, ele tinha selado com o anel silá, anel real. Colocava-se uma argila, tinha um anel e ele selava, uma espécie de carimbo, protocolo. Ele não podia desfazer do protocolo. Colocava sobre a pedra e com certeza a pedra estava posta e o selo real estava lá. Nós não sabemos, mas muito provavelmente quem tramou tudo isso estava o quê? Agora vamos acabar com esse homem. Agora a gente vai encerrar com a vida dele. E diz o texto, verso de número 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Dário ficou inconformado. Só que ele era o quê? Político. Ele tinha que manter sua palavra. Eu sei que é difícil essa questão de político manter a palavra, mas aqui era assim. Dário era político e tinha que manter a palavra. Ele podia voltar atrás. E ele perdeu o sono, ele perdeu a fome, quando ele pensou que o seu pupilo real estava correndo perigo. Só que ele não podia voltar atrás. Mas observe o desenrolar da trama. 19. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Como alguém que não se conforma com a situação, ele quer saber como está então Daniel. E diz o texto, veja, verso de número 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Voz triste aqui quer dizer voz pesada, como se ele dissesse: vou chamar por chamar, porque provavelmente ele não esteja vivo.
E diz o rei: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões, das feras? Aqui é um sentido figurado de como se o texto dissesse: Daniel, Deus te livrou das coisas deste mundo, Deus te livrou dos leões da tentação, Deus te livrou dos leões do mundanismo, Deus te livrou dos leões da oposição, Deus te livrou dos leões da hostilidade. A pergunta é: Daniel, você vai sobreviver a isso de novo? Você vai realmente se manter firme? Você está aí? O grito de Dário é o grito de alguém que reflete um ideal. Será se realmente os crentes, os jovens cristãos, vão sobreviver a esse mundo? Só que eu te pergunto, ir à igreja é parte da sua vida, mas não é tudo. Ser filho de crente é um privilégio, não é tudo. Ser filho de pastor, como as minhas meninas estão aqui, é uma graça, mas não é tudo. Porque é possível ser criado na igreja e distante do evangelho. É possível ser filho de pastor e se constituir um filho de Satanás. É possível ser alguém que participa de retiros para se refugiar em Deus, mas o coração está distante do Senhor. É possível ser um mero religioso e não ter encontro diário com Deus. É possível ir para a igreja trajando uma máscara invisível, mas que está patente diante dos olhos do Criador. Daniel 6 é o convite para que não vivamos uma espiritualidade líquida, falha, um cristianismo, uma fé cristã genérica, superficial. E eu pergunto a você, o que você está fazendo na comunidade de fé, se não é viver uma vida dedicada a Deus a ponto de suportar os leões desse tempo presente? Usando o tema desse acampamento, conformado é a junção, etimologicamente falando, de duas palavras: conforme a forma. O mundo tem uma forma, que se você não se adequar, você sempre vai ser o outro. Mas o nosso padrão, a nossa forma se chama Cristo. Ele é o nosso padrão. Eu estou chamando você para olhar para uma forma e imitar essa forma, que não é o pastor da igreja, que não é o líder de jovens, é o próprio Deus encarnado. Você já parou para pensar nisso? Ser cristão é viver na forma de Cristo. E a forma de Cristo, ela é acessível, porque quando você vê por outro desinforma, o Espírito Santo vai lá e ajusta tudo de novo. Ele está atuando de novo. Então o grito de Dário é: Daniel, você está livre. Daniel, você vai escapar dessa de novo. E de repente uma voz sai dentro da cova, mas não é o rugido do leão. Veja o que diz o texto, verso 21. Daniel respondeu: ó rei, que tu vivas eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi crime algum contra ti, ó meu Senhor e meu Rei. Eu tenho certeza que naquele exato momento, Dário, seu coração ficou leve, porque Daniel, com toda a formalidade, ele diz: ó rei, que tu vivas, eu estou aqui, Deus, o meu Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Nós não sabemos como ele passou a noite na cova, mas uma coisa eu tenho certeza: os leões não fizeram nada com ele. Mas uma coisa eu te garanto: Daniel com certeza passou a noite em oração, porque viver diante de Deus era algo comum na vida de Daniel. Ele estava acostumado, porque ele sabe muito bem que naquele mundo que ele vivia, ele só ia encontrar leão. Daniel foi diferente de mim e de você. Ele não teve retiro, ele não teve encontro de jovens, não teve acampamento, não teve congresso, não teve momentos dinâmicos da vida. A vida dele foi árdua, no meio de gente cruel. E o que sustentou Daniel do início ao fim da sua trajetória foi um único fato: o Deus que o guardou do início ao fim. E assim ele perseverou por toda a sua vida. E o texto então termina, verso 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. E aí, veja o verso 25. Então o rei Dário
escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Veja a doxologia, que é o ato de adoração. Que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. E observe a doxologia agora. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Pois foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E aí, como um diário, Daniel conclui: Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel capítulo 6, meus queridos, é o chamado para que tenhamos 3 grandes verdades aqui. Eu quero desafiar você. Primeiro, não permita que o passado tempo esfrie ou neutralize a sua devoção a Deus. A nossa vida, entenda, não é uma vida de ascensão. Tem fase que você vai estar bem crente. Tem fase que você vai estar pressionado pelas coisas do mundo. Tem dia que você não vai ter vontade nem sequer de ir para a igreja. Tem dia que você vai estar abatido, mas tem dia que você vai estar enfrentando leões e seja o que for. Mas o chamado desse texto, a exortação é: mas em todo o tempo mantenha a sua chama viva. Paulo diz isso ao jovem Timóteo: Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo esta manhã: mantenha a chama viva. Mantenha a chama viva diante do altar de Deus. Mantenha a sua devoção. Mantenha a sua vida diante do Senhor, para que a chama não se apague, para que o fogo venha a arder continuamente sobre o altar. Quando você perceber que a chama do amor a Deus, quando você perceber que a vontade de servir a Deus, quando você perceber que você está esmorecendo, priorize o Senhor. Quando você perceber que algum relacionamento seu está atrapalhando a sua vida, ame mais a Deus do que a pessoa. Quando você perceber que determinada coisa está lhe tirando da presença de Deus, deixe tudo antes que isso destrua você. Eu conheço muita gente que ficou pelo caminho porque foi vencido por aquilo que amou, do que se sentir amado por Deus. E o que eu digo a você nessa manhã é: faça do seu Deus a grande riqueza de toda a sua vida. Faça. Eu sei que você pode pensar, quem sabe, no futuro, construir algum tipo de patrimônio e deixar um legado para os seus filhos, mas nada vai se comparar à riqueza do conhecimento de Cristo. Para você que é pai e mãe, que esteja me ouvindo aqui nesta manhã ou acompanhando por meio dessa transmissão, a maior riqueza que você pode deixar para o seu filho não é carro, não é uma casa do campo, um apartamento, não é nenhum tipo de patrimônio material, embora isso seja uma consequência natural do seu suor. Mas a sua maior devoção, o seu maior legado é deixar ao seu filho uma certeza: para resistir a este mundo eu preciso amar o Senhor com todas as minhas forças. Não é um amor genérico, é uma entrega tal que esteja disposto até enfrentar leão se for preciso. Não deixe que nada esfrie a sua fé. Seja decidido, não permita que nada apague a sua devoção a Deus. Segunda lição desse texto: siga os bons exemplos da caminhada. Siga nas mesmas pegadas daquele que deixaram um grande legado. É muito importante. Se você observar a estrutura do capítulo do livro de Hebreus, capítulo 11, que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé, ele está posto ali propositalmente. Do capítulo 1 até o capítulo de número 10, o autor está dizendo: Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que o templo, Cristo é maior do que o descanso, Cristo é maior do que o sacrifício, Cristo é maior do que todos os rituais, Cristo é a nova aliança que é superior à antiga. E no final ele diz assim: portanto, olhai para o autor e consumador da sua fé. Ele trata a vida cristã como uma corrida de obstáculos. Não pense você que é rápido, é de 100 metros, não é. Ela é longa, ela é árdua e ela tem obstáculos. Mas ele diz: mas você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, é como se ele dissesse: você vai estar rodeado de gente que passou por isso e que venceu. Então siga os bons exemplos da caminhada. Meu jovem,
Você precisa de referência na vida. Você precisa entender que esse mundo tem muita gente aí falando em nome de Deus que não é exemplo, mas você precisa focar nos bons exemplos da sua caminhada. São essas pessoas que você deve seguir nas mesmas pegadas, porque elas estão indo para Cristo e você precisa chegar até lá. Daniel deixou uma estrada de legado para todos aqueles que vieram depois dele, como símbolo, como uma representação de alguém que se manteve no caminho por toda a sua trajetória. Comece bem, mas termine bem. E por fim, o que sustentou Daniel por toda a sua vida? Lembra da janela? Ele abria a janela 3 vezes ao dia, com direção aonde? Jerusalém. Por quê? Porque era de lá que vinha a promessa. A promessa ao qual Daniel abria a janela não era mero ritual. E que ele olhava, vinha de lá. E quem é a promessa que vem de lá e que sustentou todos os crentes das Escrituras do Antigo Testamento? O seu nome é Cristo. Daniel olhava para o futuro, para a promessa, para o reino. Lembra da visão da estátua do capítulo 2 que eu falei ontem? Pés de barro, de ferro, bronze, prata, ouro, mas de repente surge uma pequena pedra no caminho. Pá, ela bate no pé. E quando ela bate no pé, toda estátua vem abaixo. Qual é a interpretação de Daniel no capítulo 4 e posterior no capítulo de número 2 do capítulo 4? Ele diz, os pés são os grandes impérios na Nabucodonosor, da Babilônia, depois os medos, persas, depois os gregos, depois os romanos. Esses são os 4 grandes impérios. E cronologicamente, de fato, foi esse o tempo. Depois do período de Dário e Ciro, vieram Alexandre o Grande e os gregos. Depois os romanos. E depois o maior de todos, a pequena pedra que ninguém estava lembrando dela, mas que veio e destronou. O seu nome é Cristo. Daniel, a sua fé está alicerçada nesse homem. Ele olha para o futuro e diz, é para lá que nós caminhamos. Sabe qual é a nossa diferença para Daniel? Que nós temos mais privilégios do que ele. Daniel olhava para o futuro e dizia, eu creio que ele virá. Nós olhamos para o passado e temos a certeza que ele já veio. Daniel olhava para parte do quadro, nós temos o quadro completo. Daniel olhava para um reino futuro, nós já temos um reino que está estabelecido e ainda será consumado. E eu quero dizer para você encerrar esse sermão nesta manhã, meu querido, o que vai lhe manter de pé durante toda a vida cristã é se você olhar para um lugar chamado cruz. É lá que está a promessa. É lá que está aquele que vai nos sustentar do início ao fim. Por isso, quando você enfrentar as tentações desse mundo, quando você enfrentar as fornalhas das tribulações, e quando você enfrentar os leões dos opositores, coloque o seu olhar em uma pessoa, a promessa, o seu nome é Jesus. Olhe para ele, porque é ele que vai te manter de pé e vai fazer você terminar muito bem a sua caminhada. Termina essa pregação da mesma forma que eu comecei. Como você pretende terminar a sua vida? Eu lhe dou uma resposta. Olhe para aquele que é o dono da sua vida, porque ele foi poderoso para te chamar e ele há de completar a obra até o dia final. E o teu Senhor não é Dário, não é Ciro, nem é Nabucodonosor. O teu Senhor é Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. O irmão do violão, por gentileza, pode vir aqui. Irmã, feche seus olhos.